E aí, pessoal, estamos começando a nossa live. Daqui a pouquinho são 5 horas. Estou começando a live com. Eu gosto sempre de começar um pouco mais cedo, né? Para evitar problemas depois. Deixa eu ver se eu dou uma melhorada na luminosidade. É sempre bom. Eu não gosto de surpresas. Pois bem. Fazer um pouco mais a luz para cá. É isso aí. Já são quase 5 horas. A live de hoje vai tratar. Eu vou conversar com um colega meu, um amigo meu, chamado Felipe Valdívia. E o Felipe daqui a pouquinho está entrando aqui. Guardando enquanto o pessoal chega aí. Lembrando que esse vídeo ele fica guardado depois no IGTV e também eu subo para o YouTube. Falta um minuto para 5 horas. Estamos aí com o Robson Machado entrando, são 5 horas agora. 5 horas, eu vou chamar o. Tudo bem, Robson? Um abraço, meu irmão. Fala, Robson, um abraço, cara. Felipe acabou de entrar na sala. Felipe, eu mandei um convite para você, é só você aceitar, tá bom? Aí, deixa eu ir um pouco mais para trás. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo, Felipe? Eu não estou te Tô sim. ouvindo. Tô te ouvindo bem, sim. Tá me ouvindo? Ainda, agora estou ouvindo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, está sendo bem baixinho o som. Vou tentar aqui. Tá certo. É o máximo. Vou se aproximar É mais no aqui. máximo? Isso. Às vezes Ah, ajuda. peraí, acho que eu já sei. Acho que eu tô tampando o som aqui. Tem alguma coisa que você consegue colocar aqui? Acho que eu tô tampando o som aqui, viu, Diogo? Só um minutinho. Ah, tá. O microfone, sabe? Enquanto você está Nossa, ajeitando aí, você está me ouvindo bem, né? tô sim. Ah, então Você beleza. melhorou? Melhorou? Felipe, oi? Diga. Eu estou te ouvindo. Acho que talvez se você falar um pouquinho mais alto, acho que já ajuda. Tá bom? Não entendi. O som ainda está
Mas dá para ouvir, dá para ouvir. Posso falar mais alto, então. Acho que não tem outro recurso. É, Tá baixo tá ainda? bom, mas não, tá bom, agora melhorou. Tá ok, então. Obrigado. Ô, Felipe, obrigado por você ter vindo, aceitado o convite, tá? Que Deus te abençoe. Ah, nós estamos Amém. aqui com. Ó, o Robson está dizendo que o áudio tá ok, vai ver que é o meu que tá ruim. Eu estou fazendo você gritar aí. É, Obrigado. o Robson está aí, eu também eu vi o Gabriel, a Ellen. Boa tarde, Ellen. Ah, o Felipe gentilmente aceitou o meu convite. Nós conversamos no domingo, né? Foi domingo, né? Ou domingo Isso, retrasado, não lembro direito, isso. quando a gente conversou. E aí eu fiz o convite, o Felipe aceitou estar com a gente aqui hoje. O Felipe é escritor, né, Felipe? Você quer falar um pouquinho sobre você? Eu anotei aqui dois livros que você escreveu, que é o Desmistificando o Vinho, uma abordagem técnica e atual, que você Verdade. trabalha com vinhos, né? Você é sommelier. Se a minha pronúncia estiver correta, você corrige aí, tá? Porque eu É Felipe não Valdívia. falo É muito isso bem. mesmo. Felipe Valdívia, E- isso. E o outro livro é Paternidade, um inevitável encontro com Deus. Ah, esse livro o pastor me deu, eu já li, muito bom, e ele está emprestado hoje para um casal de novos membros da igreja. Novos, não tão novos assim, já estão há algum tempo na igreja. O Felipe também é palestrante, e hoje ele veio conversar com a gente aqui a respeito dessa questão do filho na faculdade. O Felipe ele tem essa experiência, né, Felipe? Você quer contar um pouquinho para nós aí como é que foi a experiência de ter um filho na faculdade? Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre o próprio livro, mais dedicado à nossa área de interesse, né, Diogo? Esse livro, Isso. Desmistificando o Vinho, foi muito tempo atrás, mas vamos falar então do Paternidade, né, o inevitável encontro com Deus. Esse livro surgiu porque eu e a Cláudia, a gente estava dedicado ao departamento de casais e sempre a gente procurou palestras, procurou seminários, bate-papos a respeito de educação de filhos. Sempre a gente quis nutrir, né, a igreja, os casais com essas informações. E sempre nos chamou a atenção a questão de educação de filhos, sempre focada na criança, né? E, curiosamente, não existia literatura na época que falasse sobre educação de pais, digamos assim, né? E a palavra de Deus nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Ou seja, o pai, se supõe que o pai já está no caminho, ele apenas está dizendo para a criança, vem andar no caminho que eu já estou andando, né? Então, é isso que me chamou a atenção, a gente não achava literatura, digamos assim, de educação de pais, somente educação de filhos, né? E daí que me levou a escrever esse livro. E nesse livro é separado em duas partes bem interessantes. A primeira são atributos comunicáveis de Deus e que o homem pode se apropriar, né, para fazer uma boa paternidade. E na segunda parte do livro é o que o filho, as crianças esperam dos pais, assim como nós esperamos de Deus, né? Então, na verdade, faz um sanduíche dos pais. Eles pegam algumas informações de cima para baixo, e algumas informações de baixo para cima, e eles se sentem como um sanduíche ali pegando informações. É um livro bastante interessante, facílimo de ler, mas também é bem desafiador, porque muitas vezes a gente vê alguns exemplos errados que a gente dá, é, alguns caminhos errados que a gente toma com a criança, e então ele é desafiador nesse sentido. Legal, Felipe. Então, inclusive a nossa conversa se deu porque o Felipe ele estuda bastante essa questão. Ele tem dois filhos, um filho se formou agora, né, o filho mais velho, chama Luiz Felipe. Ele se formou agora na área de saúde, os dois são da área de saúde, né, Tá? o mais velho, que é o Luiz Felipe, agora a Patrícia está estudando também nessa área. E assim, o nosso trabalho aqui, as lives que eu tenho desenvolvido, elas estão sempre nesse sentido de preparar o filho para essa nova realidade, essa
uma sociedade que está mudando muito rapidamente, está se tornando anticristã muito rápido, né? Pelo menos essa é a percepção, e aí eu vou conversar com você a respeito disso. O que, que você sentiu na sua experiência com o seu filho, com os seus filhos, né? No que diz respeito a isso, e também você dá palestras, você tem inclusive um vídeo gravado recentemente falando sobre nova ordem mundial. Há umas 2 semanas atrás eu gravei um vídeo também falando sobre a espiral do silêncio, que também estão aí, são temas que estão juntos aí, né? E assim, Felipe, eu vou fazer algumas perguntas para você, né? E aí, assim que você for respondendo, a gente vai dando andamento aqui na nossa conversa. Bom, você acha que estamos vivendo um período de grande aversão ao cristianismo? O que você imagina desse cenário que nós estamos vivendo? O que você pensa sobre isso? Que eu vejo? Sim, há uma aversão, digamos assim, natural ao cristianismo. Parece que no Brasil a gente não está sentindo tanto isso, mas temos que tomar cuidado porque se aproxima de uma forma muito rápida. Na Europa, com certeza, isso é mais notório, né? E o que eu vejo? É necessário explicar para os pais e para os jovens que não é uma aversão contra, assim, pelo menos eu interpreto assim, contra a pessoa do cristão, mas sim, eu interpreto que seja uma aversão contra o sistema de coisas judaico-cristãs, ou seja, ao que se diz cosmovisão cristã, né? Ou seja, o modelo cristão que existe na Europa Ocidental e todas as Américas. Esse modelo cristão ele está sendo posto em xeque, né? E é curioso porque a gente fala assim, esses pilares cristãos estão sendo colocados em xeque, né? E aí vem, por exemplo, mas quais são os pilares, né, do cristianismo? Primeiro, o teísmo, a gente acredita em Deus. Segundo, a gente acredita que o homem nasce em pecado. Tem outros pilares? Claro que tem. Mas só esses dois já criam toda uma cosmovisão que cria um ambiente, cria uma verdade, né? E parece que a gente fica assim no campo das ideias, né, da filosofia, mas na verdade essas duas verdades que eu acabei de falar, a existência de Deus e o pecado está no homem, elas já são responsáveis pela vida prática do Ocidente, né? Se existe um Deus acima do homem, então não é o homem que está acima de todas as coisas, não é o homem a medida de todas as coisas. Então toda a filosofia, toda a sociologia, toda a psicologia muda, né? E se a gente diz que o pecado está no homem, então toda a parte jurídica vai mudar. Assim, uma coisa assim prática que a gente pode dizer, por exemplo, essas saidinhas de final de ano, né, dos presos, saidinha de Natal, né? Ora, isso só é possível porque a gente tem uma ideia de que o preso, o delinquente, ele é uma vítima da sociedade, ou seja, para ele ser uma vítima da sociedade é porque o pecado não está nele, né? Se ele é vítima da sociedade, o pecado estava fora e entrou nele. E por isso ele merece ter o Natal junto com a família, né? Então, quando eu digo assim, porque nós acreditamos em Deus, porque nós acreditamos que o pecado está no homem, na verdade, ele foi criado todo o modelo de cosmovisão cristã que hoje atua no Ocidente, né? A questão de família como a base da sociedade, o heterossexualismo, a questão do pró-vida com relação não ao aborto, são valores cristãos, né? Que implicaram em se fazer toda uma cosmovisão, leis, procedimentos na parte econômica, a questão de propriedade privada, livre concorrência. Você vê ali em Provérbios 31, quando a gente vê a mulher virtuosa, é a mulher que produz, que traz lucro para casa, que sabe comprar um terreno, uma propriedade privada, né? Na parte religiosa, a questão dos 10 mandamentos, a questão de não mentir, mas hoje é relativizado o que é mentira, o que é verdade. Então, tudo isso está sendo questionado. Então, eu sinto, sim, uma aversão ao cristianismo, mas aos valores cristãos, né? Não exatamente ao cristão em si, pelo menos até agora no Brasil. Talvez essa perseguição se sinta mais a nível pessoal lá fora. Isso, acho que aqui ainda no Brasil,
o cristão ele acaba sofrendo por tabela, né? A questão é a aversão é aquilo que você falou, aos valores cristãos, como os cristãos defendem esses valores, eles acabam sofrendo por tabela, né? E aí o que você falou é verdade, né? A gente pode colocar o cristianismo, a sociedade ocidental também em posicionado, né? Fixado sobre alguns pilares. E o pilar do pecado e do teísmo, né? Existe no nosso teísmo, né? Existe um Deus, e esse Deus ele condena o pecado. Se colocar só esses pilares aí já incomoda bastante a sociedade à nossa volta. Muito bom. Felipe, como você acha que os meios de difusão cultural eles têm trabalhado, meio de difusão assim, internet, você comentou agora assim, a coisa está mais forte lá na Europa, está chegando aqui ainda, mas ela vem chegando por esses meios, né? Meios de difusão têm trabalhado para combater essa moral cristã, esse cristianismo, o nosso cristianismo, né? De fato, a gente precisa também, você que é da área de história, é bom a gente entender alguns conceitos, porque o que foi que aconteceu? Sendo bem simples, bem rápido, 1917, implantação do primeiro Estado comunista, a União Soviética, num país que era cristão ortodoxo. Ou seja, você implanta um regime que é baseado no teísmo, né? E você implanta isso em pessoas que são cristãs. Então, houve um choque cultural muito grande, muito pesado. Passou o socialismo morreu, né? O socialismo deu prova de que ele realmente não era consistente, e o cristianismo na União Soviética volta a crescer. Igrejas que foram fechadas ou transformadas em museus do evolucionismo, hoje voltam a ser igrejas, louvando ao Senhor, graças a Deus por isso. Mas o que acontece? Os socialistas começaram a entender, através da figura principal ali do fundador do Partido Comunista na Itália, Antônio Gramsci, né? Começaram a entender que a tomada de governo deveria ser diferente, não pelas armas, não de uma forma muito traumática, mas de uma forma através da cultura, através da música, através da arte, através dos artistas, ir colocando ideias socialistas no povo, de tal forma que o socialismo chegasse ao poder por aclamação popular, né? Então, fazer das pessoas se transformarem em socialistas sem saber, né? Assim como aconteceu no Brasil, né? A tomada do socialismo através do Lula, né? Que foi uma tomada legal, né? Uma tomada democrática. Então, sim, essa difusão que é perigosa, né? Porque houve uma artimanha feita, toda uma artimanha cuidadosamente feita nos meios de difusão, né? Que está sendo aplicada. Eu não sei se você disse no início da nossa conversa, eu sou chileno, né? Então eu vim ao Brasil no final da década de 70, início da década de 80, e algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, a gente assistia telenovelas da Globo, quando era aquela... A Globo era assim, absoluta, né, em termos de audiência, e uma coisa chamava a atenção, que era a gritaria das pessoas, das famílias, né? Esse constante briga, estado de briga, né? Entre marido e mulher, filhos. Claro, a gente entende que se não é assim, não dá ibope, né? Mas isso eu achei bastante estranho. Não que não tivesse, às vezes, esse tipo de coisa que eu assistisse isso em casa, mas era um desvio, né? Não era uma coisa normal, né? E aí a gente vai vendo a desvalorização da família, a contestação da autoridade do pai, a supervalorização do jovem, a independência da mulher. Foi tudo sendo trabalhado às nossas vistas, né? E a gente foi absorvendo toda essa cultura global, a tal ponto que eu acho muito curioso, porque ontem parece que estreou aí um programa da Record, eles estão falando A sobre novela, né? um tipo de novela do Novela sobre Gênesis, os Gênesis. né? E me chamou Isso. muita atenção porque parece que o Brasil não consegue se desvencilhar do modelo da televisão, da novela global, porque mostram a família de Adão em constante briga,
constantes desmandos, com a autoridade do pai, filho brigando com o pai, brigando com os irmãos. E eu digo, será que era assim a família de Adão? Será que a Record está fazendo um favor ou um desfavor ao cristianismo, mostrando esse tipo de coisa? Será que ela se rendeu tanto à cultura da Rede Globo que ela só consegue enxergar famílias dessa forma, né? Eu acho mesmo que os filhos de Adão começaram a sair de casa e formar famílias fora, em outros lugares, mas porque era um mandado de Deus. De repente, Adão falou para os filhos, olha, é do querer de Deus, é do querer do nosso Pai Celeste que a gente povoe a terra. Então, vocês agora têm a missão de sair, né? Deve ter sido uma coisa, no meu entender, pacífica e agradável de atender a Deus nesse pedido, né? Mas não uma coisa que resultante de uma briga, né? Eu vou embora porque eu briguei com você, né? Então, aí a gente vê que está impregnadíssimo toda a cultura noveleira, né? De família, enfim. Isso, eu não assisti a novela, mas o que você está comentando aí, a Priscila, minha esposa, né? Talvez tenha alguém aqui que esteja assistindo que não conhece a minha família, mas a Priscila, minha esposa, ela assistiu com a mãe dela e aí ela veio comentando isso daí, né? Uma brigaiada dos filhos, já tinha... É isso que a gente chama de história de anacronismo, né? Você coloca ideias modernas numa sociedade que você não tinha essas discussões. Então parece que já tem uma das filhas de Adão que é feminista e ela já começa a falar, homem nenhum vai mandar em mim, mas esse tipo de discussão não existia, né? Não existia até 200 anos atrás, 300 anos atrás, não existia esse tipo de discussão. Imagine há 5.000, 6.000 anos atrás, não se cabe isso na mentalidade daquela época. E aí, se a gente for pensar, eu já vou para a próxima pergunta, mas só comentando isso daí, né? Concordando com você, inclusive, era da vontade de Deus, né, que espalhasse pela terra, né? Estava no mandato, né? Espalhar pela terra, ser de fecundos, espalhar e dominar e sujeitar. E quando foi feita a Torre de Babel e as pessoas quiseram ficar junto, Deus deu um jeito de dispersar, né? A ideia de Deus, o plano de Deus mesmo era que eles não ficassem só aglomerados ali. E aí a novela mostra o contrário, né? Como se fosse a vontade de manter todo mundo juntinho e a rebelião ali, uma rebelião satânica ali, faz com que as pessoas se espalhem pela terra. Mas é interessante isso que você comentou, essa desagregação da família, né? E aí isso difundido também pelos meios de cultura, né? Televisão, no caso, que você mencionou aí. E é verdade, eu esqueci de mencionar que você é chileno, né? Você viveu ali... Você quer comentar um pouquinho sobre o período que você viveu ali no Chile? Foi um período ali do governo militar também, né? Chileno, né? Exatamente. E, bom, nós saímos de lá não por questões políticas, mas questão econômica, né? Fecharam muitas empresas, assim como na Argentina está fechando hoje muitas empresas, né? Então, é por isso que a gente fez esse êxodo junto com vários outros chilenos, né? À procura de emprego, né? E talvez você tenha falado certo. Você disse assim, você era chileno, não, você é chileno. Sinceramente, não sei por quanto tempo serei chileno, porque tem algumas vertentes no Chile para a nova Constituição que advogam que o chileno não se autodenomine como chileno mais. Porque chegou tanto estrangeiro que você falar que você é chileno talvez seja um discurso de ódio, um sectarismo. Então, para que ninguém fique de mal com ninguém, talvez caberia melhor para o chileno não ser mais chileno, não se considerar mais um chileno. Olha só. Mas isso é um piloto, hein? Ninguém está livre disso, não. A Argentina não está livre disso, né? É verdade, então, é claro isso que você que a comentou. ONU está trabalhando ali nisso, né? Para romper as barreiras, né, nacionalistas, e a ideia é formar pelo menos está caminhando para isso, né, a formação de um governo global, né? E aí você precisa quebrar os vínculos de nação, né, de nacionalidade. Quebra de família, de nacionalidade, quer dizer, vai desagregando completamente a sociedade, né, a cultura e tudo mais. Bom, nós falamos desses meios de cultura mais amplos, né? Internet,
a TV e tudo mais, mas e a escola, no sentido geral, Felipe? Assim, escola, tanto ensino médio quanto fundamental, faculdade, assim, no sentido mais global do termo, você acha que eles têm contribuído também para difundir essa cultura anticristã, né, contra os valores cristãos? De fato, sim, existe. A partir do momento que o Brasil deixa de ser um país religioso, no sentido assim, ele se declara como um país laico, e isso já vai da Primeira República, 1890, então já há muito tempo que o Uhum, Brasil não defende uma religião nacional, né? Então, ok, então não temos religião na escola, né? E aí você tem dois tipos de escola. Uma confessional, né, que eu acho que deve representar menos de 1% das escolas no Brasil, e normalmente são pagas, e você tem a escola estadual. Né? Na escola estadual é nítido o marxismo cultural nas matérias, na forma como é explicado. Eu acho que no último Enem, eu não lembro muito bem o tema, mas eu discuti bastante com a Patrícia, porque ela fez um Enem no início do ano, ou ano passado, não lembro. E o tema ele levava a um raciocínio, sabe? Ele induzia a uma visão. E eu disse, eu tô contra isso. Eu estou contra você ter que escrever uma coisa em cima de um assunto que você realmente, no fundo, você não defende, né? Então, sim, a gente vê o marxismo cultural nas escolas de forma pesada, né? É claro que ainda na primeira infância, muito das professoras, muito do povo brasileiro é cristão e, claro, passa esses valores para as crianças, né? Mas logo depois vem o estudo do evolucionismo e aí realmente você tem que ter um fundamento melhor em casa, na igreja. Mas sim, o estudo é nesse sentido, né? Um estudo de marxismo cultural mesmo. é. Você comentou aí da questão do, da escola, né? Da escola confessional, e realmente são muito poucas, né? O Estado, as escolas públicas, né, do Estado, elas são teoricamente laicas, e você tem uma ênfase muito forte. E essa questão que você comentou aí, ela vai te induzindo a, a raciocinar conforme eles querem que você raciocine, né? Tivemos aí nessa última prova, eu não acompanhei tudo, mas uma questão que parece que foi mais polêmica foi aquela questão do salário, né, dos jogadores, né? Comparação da Marta com o Neymar. E aí, induzindo a pessoa a acreditar aquela história, né, da desvalorização da mulher, dos salários, e aí não analisa realmente o que está em jogo ali, a questão do o valor que o jogador agrega, o que ele atrai de público, o que as pessoas compram da marca, porque tem o Neymar, ele sai na rua com um tênis de uma determinada marca e for fotografado sem querer, né, por alguém, isso sai numa revista, ou sai na internet, ou sai em algum blog, as pessoas vão comprar aquela marca porque é a marca do Neymar. Em contrapartida, a jogadora é uma excelente jogadora, muito boa, mas ela não atrai esse tipo de. Ainda porque no Brasil e no mundo todo, ainda o esporte feminino ele não tem tanto o glamour todo que tem o esporte masculino. Né? Você vê já pelo menos no futebol e em muitos dos esportes, né? Pelo público que esses esportes atraem. E aí a pergunta ali era induzindo. Eu até comentei em uma outra live minha que o negócio não é é que nem aquela história do sapo, né? Que eu nunca tentei fazer, a gente não sabe se dá certo, mas a gente acredita que funciona. Se você joga o sapo na água quente, ele pula na hora. Mas se você vai cozinhando ele devagarzinho, teoricamente o sangue dele é frio, vai se acostumando com a água, e aí ele é cozinhado ali na água lentamente. E o que eu percebo que fazem, né, que tem feito com os nossos alunos, é exatamente isso. Eles vão cozinhando devagarzinho. Eu já vou para a próxima pergunta, mas é só
comentando aqui, até enquanto eu dou aula para meus alunos, né, eu trabalho com eles a questão do discurso. Eles prestarem atenção no discurso, né, nas chamadas de notícias de jornais, o uso de disseram que, né, foi o político tal pensou. Como você sabe o que ele pensou, né? Quem disse, quem disseram, quem disse isso, né? Sempre cria um ambiente que a pessoa que está lendo, o leitor ali, ele olha e fala, olha, se o jornal está dizendo, quem disse é alguém muito importante. E às vezes não é ninguém. Às vezes é o cara que troca o cafezinho, um cara que está ali, que não sabe de nada que está acontecendo das decisões. É ele mesmo, o repórter, que está dizendo, mas ele coloca, dizem, disseram, pensaram, veicularam, e aí dá aquela ideia de que é alguém muito importante, e isso vai induzindo os alunos né, os alunos não, né? Qualquer pessoa a acreditar naquilo que eles querem, né? Naquilo que eles querem. Vamos lá, Felipe, para a nossa próxima pergunta aí. Você acha que os jovens eles devem estar preparados para defender a sua fé nesses ambientes? No ambiente de cultura, entre os amigos, escola, o que você acha da importância disso? Por que eu estou falando isso? Porque o meu trabalho, Felipe, a gente já conversou, mas só para ficar claro, né, para quem está nos assistindo, é tentar preparar esse jovem para responder essas questões. Você que teve um filho que se formou agora e tem uma filha que está na faculdade agora, que você... E você estuda também essa questão, você conversa com muita gente, seu trabalho te coloca em contato com muitas pessoas, provavelmente com políticos, com empresários e tudo mais, o círculo de amizade que você acabou formando. O que você vê aí da importância dos jovens estarem preparados para, como diz Pedro, né, responder com mansidão e temor a todos aqueles que pedem a razão da nossa esperança? Como é que o que você pensa disso? Bom, o que eu cobro mais deles? Não no sentido de defender, mas no sentido de conservar a fé. Antes de você defender a tua fé, ou seja, no sentido de você defendê-la e fazer adeptos, ou seja, de fazer um tipo de evangelização através dos teus argumentos, mais importante ainda é você conservar a tua fé, né? Então, eu acho maravilhoso o que se faz na nossa igreja, sabe, com relação a livros que são dados aos jovens, e eu costumo dizer para eles que isso é maravilhoso no sentido não só de você ter informação doutrinária. Eu não sei se é o meu que está travando aqui, Felipe, mas está travando um pouco a imagem. Deixa eu guardar a confirmação de alguém. Pessoal, vocês estão nos vendo bem? Ou está travando? Está travando um pouquinho, né? Talvez seja melhor Travou eu um ligar no pouquinho. 3G. Eu não sei se é a minha. Era só um minutinho. Ô, Paty, será que eu posso ligar o 4G aqui? Eu vou tentar ligar o 4G. Acho que a minha internet não está muito boa. Vamos tentar fazer diferente. É só um minutinho. Só um Tudo minutinho. bem. Eu aguardo um pouquinho. Estão dizendo aqui que travou mesmo. Pessoal, o Felipe está com um pouco de dificuldade. Agora está bom? Deixa eu só confirmar uma coisa. Eu estou bem e o Felipe está travando ou é o contrário? Se alguém puder responder para mim aí, vai ajudar. O Felipe está tentando ver ali o 4G dele. Pessoal, o Felipe ele caiu aqui a conexão dele, ele foi trocar ali a internet. Enquanto isso, vocês aguardem um pouquinho, ele já volta, mas eu vou conversando aqui com vocês. Aproveitar aqui que vocês estão aqui, o dele está travando, então ele saiu um pouquinho, eu já vou chamá-lo de volta. Deixa eu ver se ele voltou.
Ele ainda não voltou. Assim que ele voltar, eu vou colocá-lo de volta, tá bom? Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês. Na segunda, não, ou melhor, na primeira semana de fevereiro, eu vou lançar o desafio Sobreviva, tá? Que vai ser o lançamento, nós teremos 3 lives nesta semana, então daqui 2 semanas nós teremos 3 lives. Eu ainda estou pensando como farei, talvez segunda, quarta e sexta, ou talvez quarta, quinta e sexta. Estou pensando ainda como farei, mas aí nós vamos ter a nossa semana do desafio para o lançamento do curso, tá? Então, eu acho que o problema é a internet do Felipe. Ele já está voltando. Estão dizendo aqui para mim que ele travava quando ele falava. Acho que ele já voltou. Aí, eu vou colocando ele de volta. Então, o nosso curso será lançado o curso será na segunda semana. E aí, Felipe, tudo tranquilo? Opa, eu não sei, a minha internet parece que não está muito boa hoje, mas podemos dar Às vezes andamento se é. você quiser. Não, mas acho que Eu tentei com o meu está 4G, bom. Hã? eu tentei com o meu 4G, desliguei a internet, coloquei meu 4G, mas parece Uhum. que também não foi. Voltei com a Então, internet. agora está bem, agora está bom. Acho que você está usando o Wi-Fi da sua casa mesmo, né? Sim. Isso, eu acho que está bom. Bom, deixa eu só repetir tua pergunta, Felipe, porque aí Sim. às vezes se Legal, perde, né? obrigado. Eu falei para você se você acredita que os jovens devem estar preparados. Aí você comentou que não no sentido de enfrentamento, mas de conservação, né? E aí você estava desenvolvendo esse raciocínio. Sim, talvez seja muito a gente cobrar dos jovens um argumento sempre que um professor, né, ou pessoas mais preparadas, isso vai frustrá-los muito. É bom que eles se preparem com certeza, desde a juventude, né, com certeza. E aí eu elogiava o trabalho da igreja, no sentido de colocar livros porque isso ajuda não só na vida eclesiástica, mas também é a questão de interpretação de texto, na questão de você saber se expressar, né? E isso são coisas boas que você carrega para a vida profissional, inclusive, né? Esse de perder o medo de você se expor em público, de você defender uma ideia, isso tudo é muito bom, em todos os sentidos. E na parte, lógico, na parte de conhecimento da palavra é muito bom. Mas eu acho que muitas vezes o jovem vai ser travado com algumas perguntas que ele não vai conseguir responder. E o importante nesse ponto é ele não perder a fé. Não é porque ele não consegue responder uma pergunta, eu acho que tem que ser, ele vai ter que ir atrás, vai ter que pesquisar, né? Vai ter que ser humilde e falar, olha, não posso te responder, mas o importante nesse momento não é a evangelização. O importante nesse momento é o jovem não perder a fé, né? Muitas vezes eu tenho visto o Luiz Felipe e a Patrícia chegando até nós, falando algumas coisas, algumas dúvidas que foram colocadas, né? E eles não tinham respostas. Então a gente vem em família e responde em família, e aí eles se nutrem novamente, fortificam a fé novamente, né? Eu acredito que eu estaria preparado para frequentar uma faculdade hoje e defender a minha fé na frente de um professor, na frente dos alunos, né? Mas é muito tempo para você chegar a isso. E olhe lá, né? Também não estou me gabando, acho que poderia ser, mas talvez seja muito exigir dos jovens. É bom que eles comecem já o estudo da doutrina, a doutrina dá muita base, né? Mas nesses momentos, agora, eu acho que a fé é o principal. Eu repito o que eu disse, né? Defender a fé é bom, é aconselhável, mas mantê-la, conservá-la é principal, é mais importante ainda. Entendi. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que assim, não é necessário e não é, e a minha vontade não é que o aluno entre em debate
toda a aula com o professor, até porque ele não está ali para isso, né? E haverão perguntas que ele não saberá responder. Normalmente, quando o cristão ele é questionado e ele não sabe responder, ele fica achando que ou ele não sabe, ou o cristianismo não tem resposta para aquilo. Mas se ele fizer um teste com o professor e fizer algumas perguntas na área do professor, ele vai ver que o professor também não tem tudo de bate-pronto, né? Ninguém domina Exato. tudo que se sabe a respeito de um determinado assunto. Você tem alguma base, o professor tem uma base boa. É lógico que ele está acostumado a lidar com alunos, ele está acostumado, talvez se ele já entrou em confrontos com outros alunos, ele já sabe onde pegar o aluno, e o aluno vai se sentir assim, despreparado algumas vezes, mas ele tem que se lembrar também que, às vezes, ele faz perguntas para o professor, o professor, a resposta do professor, quando não mente, né? Porque tem professor também que finge uma resposta ali, engana o aluno, mas não responde nada. Quando o professor é honesto, ele falou: olha, eu não sei, eu vou pesquisar e te respondo na próxima aula. Ou seja, ninguém domina tudo, né? Mas acho que você falou um negócio interessante. Ele tem que começar a se preparar, né? Tem que começar a se preparar. Talvez nunca alcance um patamar de saber todas as respostas, mas pelo menos para saber a boa parte, muitas delas, e até que eu penso assim, ele tem que estar a fé deve estar tão bem alicerçado ou firme, de que ele possa escutar aqueles ataques ao cristianismo, mas ele consiga mentalmente responder aquilo ali, ele mesmo, né? Porque, lógico, que você ouve alguma coisa, imediatamente você entra em conflito com alguma coisa que você acreditava diferente, e você consiga resolver aquele problema mental e continuar firme com a fé, como você falou aí, preservada. Né? Amém. E sempre buscar ajuda. Você falou um negócio interessante, né? Porque até comentei sobre isso durante a semana. Muitas vezes o jovem ele pensa que ele está sozinho. É comum do jovem, né, achar que ele é bom quando ele não chega desse jeito, mas a gente vai ficando jovem, que eu também já fui, há pouco tempo atrás, você é um pouco mais velho do que eu, né? Amém. Mas a gente, quando é jovem, a gente acha que sabe tudo. E aí a gente acha que o pai não pode te ajudar. É legal que você comentou a respeito do Luiz, né? Que ele busca, e a Patrícia, né, buscam ajuda em família, mas é natural que o jovem pense assim: não, eu sei mais que meu pai, eu sei mais que o meu pastor, que os presbíteros da minha igreja, enfim, que o meu professor de escola dominical. E aí ele não busca ajuda. E por não buscar ajuda, porque ele acha que ele está num nível superior, ou que o professor está num nível superior àquela pessoa que está próxima a ele, ele acaba não buscando ajuda e ele acaba se sentindo sozinho, né? E aí uma das coisas que eu tenho trabalhado é dizer para esse jovem: olha, você não está sozinho, existem pessoas para te ajudar, né? Se o seu pastor não consegue, porque também às vezes não tem formação para isso, busque ajuda em outro lugar. Tem membros de outras igrejas que o pastor não tem uma formação teológica, uma base teológica muito boa, mas procure, nós temos hoje na internet muitos pastores, né, com boa base científica, intelectual, filosófica, no sentido filosófico, intelectual, no sentido amplo, né, teológica, que esse pessoal pode ajudar. Felipe, nós estamos aí já, deixa eu ver aqui, 20 minutos, 40 minutos de conversa. Conselho, você tem algum conselho ou alguma coisa que você pensa que seja o papel do cristão nessa sociedade tão aversa à moral cristã? O que você acha que seria? Eu sei que aí é a sua opinião, mas talvez sua opinião possa aí, agregar para nós aí. Qual seria o papel do cristão no meio dessa sociedade tão avessa, né, ao cristianismo? O que você pensa sobre isso? Você diz o papel do cristão na sociedade atual. Qual seria o nosso É, papel, como, né? como que a gente poderia talvez influenciar essa sociedade ou mitigar, né, diminuir essa aversão? Olha, talvez eu não seja tão otimista, e também o que eu vou te responder é uma opinião minha atual, é sujeita à mudança, mas o que eu penso hoje, por tudo que eu tenho visto, o que me preocupa muito mais hoje do que evangelizar ou dar o exemplo
é conservar a família na fé. Não sei se há mais tempo para evangelismo, talvez eu esteja sendo um pouco fatalista, por isso que eu te disse que aceito argumentações em contrário, mas países da Europa já proíbem, por exemplo, o evangelismo, né, em lugares públicos, né, é considerado discurso de ódio, né? Então, o evangelismo já é uma coisa difícil. Quando a gente fala também em as pessoas vão se converter por meio do nosso exemplo, eu não sei mais até que ponto o jeito de ser dos cristãos encanta o mundo. Talvez o mundo esteja encantando mais do que o modo de viver dos cristãos. Eu questiono isso, realmente não sei. O que tem me preocupado mais, onde eu dou mais foco hoje, é em conservar a fé da minha família. Você sabe, temos famílias na igreja. A nossa igreja é uma igreja de boa doutrina, né? É uma igreja que se esforça em conhecer e é uma igreja amorosa. Mas, apesar de tudo isso, você vê que muitas famílias têm perdido filhos para o mundo, né? E aí eu digo, hoje talvez seja conveniente a gente cuidar disso, cuidar de casa, cuidar dos nossos filhos. Eu me dou por satisfeito não em ganhar muitas vidas lá fora, nos dias atuais. Me dou mais satisfeitos em ganhar os meus filhos para Deus, né? Em dar um suporte a eles, em que realmente eu diga, eu vou embora, eu vou morrer, mas o louvor a Deus continua presente através dos meus filhos. Não sei quantas famílias hoje na igreja podem dizer isso, não sei o quanto isso está acontecendo, então eu acho que eu me esforço nesse sentido, é o foco que eu estou dando. Entendi. Eu entendo, eu acho também assim que se a gente, bom, enquanto pode fazer evangelismo, faz, né? Enquanto a gente pode usar os meios sociais, utilizaremos. Devemos dar um bom testemunho, né? Mas o cuidar da família é realmente imprescindível. Eu acho que se a gente conserva a família, a gente começa isso vai crescer, né? Isso vai crescer para o restante da sociedade. E um dos maiores problemas, você tocou num ponto bastante, acho que bastante interessante, se você for enfim, numa penitenciária hoje em dia e verificar ali quantos ali são filhos de cristãos, você vai ver ali que tem um grande número, eu não vou chutar valores, né, porcentagem, mas você deve ter ali uma grande quantidade ali de filhos de cristãos, né? Algum lugar houve uma falha, né? A família não cumpriu o seu papel. E pessoas que nasceram e cresceram, né, no meio evangélico. Eu sou professor e eu, às vezes, comento com os meus com meus amigos, né, que os piores alunos que eu tenho é o Miqueias, o Josabade, entendeu? O Josias, são aquele pessoal que só pelo nome a gente já sabe que é filho de cristão, né? Jeremias, até teve uma piadinha, né, que eu vi esses dias no Facebook, você também já deve ter visto e tal, que a pessoa comentava assim, se você quer colocar nomes bíblicos no seu filho, ensine-o a ser um cristão, porque eu vi o Pedro e o Moisés usando drogas ali na esquina. Então, é uma piada que eu vi agora, mas eu já comentava isso, porque eu percebo isso. Os alunos com pior rendimento, assim, de disciplina mesmo. Eu não vou nem falar da questão cognitiva, porque cognitivo é um negócio muito subjetivo e não depende. Pessoas têm mais dificuldades do que outras e tudo mais, mas a questão de disciplina, de bagunça e de se perder é muito forte entre os cristãos. E aí, fortalecer a família seria realmente uma forma de contribuir, né, para lutar contra essa mudança que está vindo, e está vindo com força total, contra os cristãos, né? Então, eu acho que foi muito válido essa sua observação aí.
pregar sim, né? Pregar, evangelismo sim, bom testemunho sim, mas principalmente conservar a família, porque acho que se fazendo isso, a gente consegue diminuir bastante o problema aí, ou então contribuir, embora a gente saiba que as coisas estão caminhando para o fim, né? Para um fim que é previsto por Deus e que as coisas podem piorar bastante e que talvez nossos esforços não serão suficientes para interromper esse avanço, né, do secularismo contra a igreja, nós devemos lutar enquanto podemos, né? Lutar o máximo que podemos. Mas, olha, Felipe, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí pela sua contribuição, foi muito legal a nossa conversa. Tem muito mais, né, para conversar, mas, enfim, não adianta também a gente querer conversar tudo de uma vez só, né? Tem que conversar devagarzinho, senão mato você e, né, exploro você demais e o ouvinte aqui, o telespectador, não aguenta. Mas foi muito legal essa conversa. Você quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa aí sobre o tema ou sobre o trabalho que você estava pensando em desenvolver uma série de palestras também, não é? Com relação à família. Na verdade, eu faço alguns estudos, então, de cunho religioso, né? Então, alguns eu estou colocando na internet. Não era a minha intenção primeira fazer um canal, enfim. Mas pode ser que seja um canal, tem alguns vídeos, mas não é nada assim da forma assim comercial, né? E não sei, talvez seja mais um. Deus que vai dizendo, vai me tocando para colocar esses estudos, né? E eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o pessoal que esteve nos acompanhando e me coloco à disposição, tua, de todos. Agradeço pela oportunidade, viu? Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço, Felipe. Um abração, cara. Olha, teve um pessoal comentando aqui. O André está dizendo que ele gostou muito e que depois ele vai assistir com calma, né, a gravação. O André vai ficar no IGTV e depois eu vou colocar no YouTube. E aí também, Felipe, depois eu te mando, assim que eu subir para o YouTube, eu te mando o link, aí você pode fazer download também, guardar esse vídeo se você quiser. Ok. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que a gente possa falar aqui. O pessoal só está batendo palma aqui, muita gente batendo palma. Mas pouca interação. O Gabriel disse que está gostando, que estava muito bom. É isso aí. Felipe, brigadão mais uma vez. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço aí para sua esposa, Claudinha. Obrigado. Os filhos. Também. Sogra, Deus te abençoe. Um abração para você aí, tá bom? Se você quiser sair, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado, viu? Até mais, gente. Eu que agradeço. Deus abençoe. Falou, Andrés. Maravilha. Valeu. Falou. Bom, pessoal, está aí. Estivemos aí com o Felipe. O Felipe é um grande amigo meu ali da igreja. Nós já trabalhamos juntos na verdade, assim, trabalhamos juntos, ele não no serviço secular, mas na igreja, ele fazendo palestras para casais e famílias, e eu participei ali desse trabalho que ele desenvolveu na nossa igreja. O Felipe ele foi modesto ali, mas ele dá estudos com certa frequência na nossa igreja, com esse tema, né? Família. É um tema que ele é caro, ele gosta muito de falar sobre isso, e eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Voltando àquilo que eu estava falando naquele momento que o Felipe caiu, na primeira semana de fevereiro, nós teremos a nossa semana do desafio, tá? Serão 3 lives nessa semana, eu vou ainda temos algumas semanas, nós temos uma semana até lá, e aí eu defino e aviso para vocês nos stories
e no feed, fique bastante atento, tá? Eu estou priorizando o Instagram, o meu pastor ele fala Instagram, é o termo correto, né? A gente fala brasileirado Instagram, fique atento no Instagram, porque ele é melhor para entregar material para fora daquele nicho que a gente tem. Se você puder, me ajudaria muito se você compartilhasse, tá? O curso será na segunda semana de fevereiro, será um aulão, tá bom? Estamos aí pensando em 3 ou 4 horas, terá um tempinho para você, será online, você terá um tempinho para tomar um café, descansar e a gente retorna, que vai tratar desse assunto, sobreviva, né? Sobreviva a faculdade, você jovem sobreviva a faculdade, minha intenção é te ajudar a passar pela faculdade, mantendo firme a sua fé. Se você é pai de garotos que estão na faculdade ou no ensino médio, recomendo que faça o curso. R$ 29,90 é o preço. É R$ 1 por dia aí, menos de R$ 1 por dia. Não é caro. O curso será feito pela Hotmart. Então você tem toda a segurança aí da Hotmart. É uma empresa segura. Pela plataforma você vai assistir o curso. Você assiste quando você quiser também. Pode ser ao vivo, mas eu acho que você consegue assistir depois. Eu vou ver direitinho, porque essa parte técnica é com o meu parceiro John. Ele que manja dessa parte técnica aí, tá? E eu vou tentar te ajudar a se preparar, né? A enfrentar esses desafios que nós estamos vendo aí. A sociedade está vindo contra nós, né? O mundo está mudando muito rápido, e de forma que você passe pela faculdade protegido, mantendo firme a sua fé. Lembre-se, você não está sozinho, tá bom? Essa é a terceira semana de lives que nós estamos fazendo. Teríamos uma live extra essa semana, não deu certo, mas semana que vem, se tudo correr bem, terei aqui um aluno de Direito do Mackenzie, o Gabriel Jordão. Ele confirmou, ele viria para essa semana, então nós teremos 2 lives essa semana. Ele teve um contratempo, não pôde, eu estou acertando com ele para a semana que vem. E ele, ali no Mackenzie, ele criou, junto com os colegas, né, um grupo de conservadores dentro da faculdade Mackenzie. Tá bom? Então, hoje eu falei com um pai de aluno, né? Na próxima semana eu vou falar com um aluno. Então, uma pessoa que está vivenciando. O pai, o Felipe, no caso, vivenciando na situação de pai, e depois um filho vivenciando o aluno, né? Contando sua própria experiência. Então, esteja com a gente, leia os feeds, né, que eu tenho mandado, tem um grupo no Telegram. Pessoal, eu até falei com o John, nós estamos com um pouco, além de mim e do John, só a Isabela Casimiro que acessou o Telegram. Estou colocando material lá, participe, vá lá. As pessoas estão deixando o WhatsApp não tem, ele está mudando a sua política de segurança, e ele vai começar a fazer comunicação entre o Facebook e o WhatsApp, que é o mesmo dono, né? É o Mark Zuckerberg. E eles está começando ainda estou usando, mas a tendência tem se tornado uma tendência as pessoas migrarem para o Telegram. Ele mantém lá, diferente do WhatsApp, ele mantém os arquivos lá ad eternum, né? É lógico que isso é uma hipérbole, mas por muito tempo. Então, entre lá, pegue esse material, são materiais pequenos, tá? Eu coloquei 3 arquivos lá, se não me engano, mas vou colocar mais. Pega lá o material, dá uma lida, não é muito grande, e fique com a gente, participe, leia os feeds, leia os stories, porque eu vou ali de pouquinho em pouquinho, não adianta querer empurrar todo o conhecimento para você de uma vez só, que não vai caber, tá? Então eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, isso já vai te ajudando, tá? Talvez você olhe e fale assim, puxa, está muito devagar, mas vamos devagarzinho, que o importante para mim é a qualidade muito mais do que a quantidade, tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana, obrigado porque vocês ficaram aqui comigo, eu tive uma audiência aí agora de 12, 11 pessoas, então foi muito bom, e aí a gente se vê por aí. Até mais, um abração. Não perca a Semana do Desafio, hein? Faça o curso com a gente, R$ 29,90, é baratésimo.
tá? E vem mais cursos, virão mais cursos por aí, tá bom? Um abraço, até lá.